mais 10 minutinhos ou atrapalha? Pode? Então, um pouquinho mais. Visão panorâmica estrutural da Bíblia. A Bíblia contém cerca de 3.566.480 letras. Olha só, em questão estrutural. 733.692 palavras. 31.173 versículos. 1.189 capítulos e 66 livros. Ele está falando aqui da Bíblia na língua portuguesa. Porque o hebraico, a construção de palavras dele é totalmente diferente da nossa. É totalmente diferente. Então, o hebraico, as letras são diferentes, né? O número de letras e tal. O grego também é diferente, então isso aqui vale para a língua portuguesa. No hebraico, a conversa é outra. Principais divisões. As duas principais divisões da Bíblia são o Antigo e Novo Testamento. Tá, ok? Sendo o Antigo Testamento é 3 vezes mais volumoso que o Novo. O meio exato da Bíblia é o versículo 8 de Salmo 118. A palavra Senhor ocorre 8.000 vezes. E aí tem a questão da palavra Senhor. Como ela está na apostila de vocês aí? Ó, a primeira maiúscula e as outras minúsculas. Isso. Já ouviram a respeito disso aqui? Tem momentos em que ela aparece toda maiúscula. Já viram? Tem algumas Bíblias que tem. Aí, acho que a versão corrigida, atualizada, eu acho que ainda mantém. Mas quando ela aparece toda maiúscula, é uma ferramenta para dizer que atrás daquela palavra Senhor está o tetragrama. Está o YHWH. Quando ela aparece a primeira maiúscula e as outras minúsculas, é o Adonai. Então, Adonai é assim, o tetragrama é toda maiúscula. Toda maiúscula. E quando é Elohim, é só no Gênesis. É só o Gênesis que declara o Elohim, né? Só ele usa essa linguagem do Elohim. Inclusive ele incentivou até aquela interpretação, né? Dessas escolas diferentes, 4 escolas. Isso que é interessante, são escolas que tiveram essa popularização. Não, é uma escola que construiu essa ideia, Eles entendem que estas palavras sugerem escolas diferentes de entendimento acerca de Deus, tá? Então as escolas são a javista, eloísta, sacerdotal e deuteronômica. Essas são as escolas. Mas eles tentam dizer que foram várias pessoas que escreveram Pentateuco? Pessoas até se dizer, não, foram diversas pessoas. Na verdade, eles foram assim, foram grupos, tá? Então, por exemplo, a deuteronomista, ele disse, era um grupo de redatores ligados a Josias. Então eles queriam... é verdade. Esse grupo de redatores. Eu acho que a única que eles dizem que de fato pode ter sido uma autoria pessoal é a javista, que eles dizem que é a mais antiga. Ou a manifestação do Deus Yahvé, diz que você pode mergulhar na história antiga sobre Yahvé, o Êxodo, exatamente. Então, talvez, conforme a cabeça deles, né, só a javista tenha saído da caneta de Moisés. A eloísta, eles dizem que já foi construção dos levitas, sacerdotes, né, que construíram essa tradição e depois elas se conectaram com a javista. Javista e eloísta se conectaram depois. Mas, na verdade, foi, de modo geral, os levitas. Eu li um pouco disso, só que eu me esqueci, na verdade. Aquela Bíblia de Jerusalém, ela explica um pouco sobre isso. Explica, né? Explica. Então, uma boa explicação sobre isso aí. A primeira parte ela vai explicando. E a sacerdotal diz que foi a última, que aí já foi trabalho de Esdras. Que aí vai pegar, ele vai costurar as tradições que ele recebeu, né? E vai complementar. Então, ele vai solidificar aquilo como um livro, para dar aquela cara de livro, né? Então, a sacerdotal vai chegar costurando essas tradições diferentes aí. Mas dizem que foram pelo menos 4 escolas que produziram os textos do Antigo Testamento. Agora, por quê, né? Por que ele chega a essa conclusão, né? Porque quando eles começam a ver qualquer tipo de menção, ou de linguagem, ou de uso diferente de termos para Deus, eles já tiram disso conclusão de que, na verdade, ali há uma costura de tradições diferenciadas. Então, a partir daí, eles já tiram as conclusões. Divisão, composição, já li. Divisão em capítulos. Os livros da Bíblia são divididos em 1.189 capítulos, sendo 929 no Antigo e 260 no Novo. O maior capítulo é o Salmo 119, tá certo? E o menor é o Salmo 117. A divisão da Bíblia em capítulos foi feita por volta de 1250 pelo abade dominicano Hugo de Sancher ou Hugo de Sancaro. Então aqui, 1250, você vê já o trabalho que eles tinham para fazer algum tipo de facilitação para o estudo. Então os caras já estavam se empenhando nessa... Ainda era escrita, né? Ainda era manuscrita.
Ainda não tinha chegado a revolução da imprensa. Ainda, eles já queriam tornar ela um livro de estudo. Então, para isso, viabilizaram a divisão por meio de capítulos. Mas a divisão em capítulos, e isso é interessante quando a gente olha aqui e analisa, e é bom a gente comunicar isso, onde quer que a gente ensine, a divisão em capítulos é artificial. Ela é uma estrutura artificial colocada sobre um texto sagrado, um texto canônico. Canônico é o texto, tá ok? Então, canônico é o texto. A divisão em capítulo é simplesmente uma reestruturação artificial para a facilitação do estudo. Então, quando ele fizer essa divisão, certamente ele vai cometer um equívoco, ele vai cometer um erro. Ele vai dividir um capítulo que, na verdade, devia estar unido. Ele vai fracionar um capítulo que devia ser um bloco. Então, este é o cuidado que devemos ter quando olhamos para essa questão de capítulos. O capítulo 26 dos Atos dos Apóstolos é o mais recomendado para ser lido. Não sei porque recomendo isso aí. Curiosidade, o capítulo 37 de Isaías é idêntico ao capítulo 19 de Reis. E aí você tem uma coisa que é curiosa, para alguns ela é até um polêmico, está lá em Reis, e o capítulo que está presente no livro do próprio profeta, isso decorre do fato das narrativas estarem muito aproximadas em relação ao convívio, à realidade na qual elas foram compostas por Esdras depois. Então o que ele pega? As tradições. Então quando ele pega essas tradições, o livro de Isaías também foi fonte. Você vai ler o livro de Isaías e vai organizar, aquilo ali vai se guiar por meio deles para organizar a estrutura daqueles livros. Então eles estavam presentes e estavam espalhados, e vão ser organizados depois, quando Esdras vai reestruturar. Inclusive por isso que você tem 1º e 2º Crônicas. O 1º e 2º Crônicas, ele vai fazer a leitura dos livros históricos e vai dar um parecer. Fala, a narrativa agora sintetizada, por isso que Crônicas inclusive pega toda aquela genealogia. Qual é a preocupação da genealogia com eles? Retorno do cativeiro, quem pertence à família de quem? Ele está reorganizando um povo. Então por isso que ele tem aquela genealogia absurda, né, e depois vai sintetizando tudo aquilo que ele entendeu que está em ordem do conteúdo que chegou até ele. Então o conteúdo ele não inventou aquilo chegou até ele, só que ele tem que organizar. E aí, quando ele organiza, certamente ele pega Isaías como um referencial. O Isaías é o profeta da corte, o que ele diz? E é onde esses capítulos aí bateram. A menor edição que se conhece da Bíblia foi feita na Universidade de Oxford em 1875 e tem um comprimento de 2 polegadas. Interessante, né? Eles se empenharam em fazer isso. Para ler a Bíblia toda em um ano, basta ler 5 capítulos aos domingos e 3 nos demais dias da semana. Também isso aqui, ele deu aqui uma deixa, né? Para você sair da preguiça e você implementar esse projeto. Fazer essa leitura, pelo menos você... Uma coisa eu já fiz a leitura uma vez da Bíblia inteira, junto com a minha esposa, apostando quem lia primeiro. Não é uma coisa muito saudável, mas alguma coisa a gente obteve, porque pelo menos eu guardei a ordem dos livros. Então eu memorizei legal a ordem dos livros. Mas não muito mais do que isso, porque eu li correndo. Então o negócio é você muito rápido, você vai lendo ao longo da vida. Vai além da Bíblia, né? Sempre acrescente uma leitura. Não vá dormir sem ler pelo menos um versículo. Então você pelo menos dá um passo. Nem que seja um pequeno. Você deu um passo. Você leu alguma coisa a mais. Veja só. Faça um devocional, né? Faça uma leitura, uma oração. E aí você inicia bem o seu dia. Divisão em versículo. A Bíblia possui 31.173 versículos, sendo 23.214 no Antigo e 7.959 no Novo Testamento. O maior versículo da Bíblia se encontra em Esther 8:9 e o menor em Êxodo 20:13. Esses dados são alterados tanto em outras versões quanto em outros idiomas. Inclusive um pastor, quando eu falei isso aqui, ele ficou bravo porque disse que na verdade o menor é Jesus chorou. Jesus chorou. Só que aí o problema ele está lendo em português. O Jesus chorou em grego é maior do que o versículo que está aqui em Êxodo em hebraico. Então essa é a questão. Então aqui você está vendo o versículo no hebraico é menor do que o versículo a Jesus chorou em grego. Aqui por isso que ele chegou à conclusão de que Êxodo 20:13 é o menor. Tá? Então só uma curiosidade. A divisão da Bíblia em versículos foi feita em 2 etapas, a saber, o Antigo Testamento pelo Rabi Natan e o Novo Testamento o Rabi Natan em 1445, fez a divisão em versículo, tá? E o Novo Testamento em 1551, aqui, já na época da a imprensa, né? A imprensa de Gutenberg. Acho que é 55 que vai vir a imprensa. 55, então próximo da época da imprensa.
Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens, um impressor de Paris. Stevens publicou a